Hoje, para o nosso papo, na nossa participação com o Kebar Day, temos um time de peso, o pessoal da Tercom. Tenho a honra de conversar com o Luiz Fernando, que tem mais de 35 anos de experiência nesse mercado. Ajudou a confeccionar a normativa sobre FDICs aqui no país. Obrigado, Fernando, pela participação. Diógenes, que eu conheço há muito tempo, Diógenes Rocha. Bom, vamos começar com o Luiz Fernando, que tem bastante história para contar. Luiz, conta um pouquinho sobre a questão da normativa do FDIC, como começou, quando surgiu a sua ideia com relação a esse segmento. Perfeito. Eu trabalhava numa asset independente chamada Santa Fé Investimentos, quando apareceu na falecida Gazeta Mercantil a notícia de que o governo estava estudando algo chamado Fundo de Recebíveis. E eu imediatamente percebi que aquilo era uma forma de desintermediação bancária. Eu falei, epa, esse negócio é interessante. E aí eu fui verificando e existia um grupo que se formou na ABBC, que se reunia na ABBC, para discutir a normativa. Já tinha saído a resolução do Conselho Monetário, mas a 356 não tinha saído ainda. Estamos falando de 2001. Então eu participava desse grupo que discutia a formatação. Estava lá Banco Central, CETIP, CVM, alguns grandes escritórios de advocacia. E ficou tudo pronto. Quando a regra finalmente saiu, em final de 2001, o BMG me chamou para trabalhar na montagem do primeiro fundo de recebíveis que saiu no mercado. Na verdade, saíram 3 na mesma semana, mas o do BMG foi o primeiro que veio ao mercado efetivamente para oferecer cotas, se chamava BMG Servidores Públicos. E foi aí que eu comecei, fiquei no BMG até 2004. Em 2004 eu saí para montar a minha empresa e estou nessa brincadeira aí desde aquela época. Quantos fundos vocês têm hoje sob gestão? De FDIC, acho que são 145 por aí, isso. No total 160 e poucos. Mas a gente já registrou na CVM mais do que 160 FDICs e certamente nós somos a empresa com o maior número de FDICs registrados na CVM. Desse 9 bilhões de PL que está distribuído em fundos de tudo quanto é tamanho. Fundo de 1,5 bi a fundo de 10 milhões. Então, está crescendo bastante. Excelente. E esse crescimento, ele é constante ou vocês acham que nesses últimos tempos, questão da pandemia acabou trazendo uma retração nesse segmento? Não, surpreendentemente, a pandemia não causou nenhuma perda maior para a gente. A gente teve um medo muito grande lá por março do ano passado e não fomos só nós, os fundos também, as consultoras ficaram muito assustadas. Para dar uma ideia para vocês, em fevereiro do ano passado a gente processava 120 milhões de reais por dia de sessões. Em março isso caiu para 35. Hoje a gente está com um volume de sessões na faixa de 180 a 200 milhões por dia. E a grande notícia foi que a gente tinha um medo muito grande de que houvessem problemas de crédito, de inadimplência e quase um milagre, não aconteceram, nós não tivemos nenhum fundo que tivesse problemas de inadimplência devido à pandemia e passaram magnificamente esse período todo. Maravilha. O que demonstra que é um segmento forte, né? É um segmento que não balança por qualquer crise. Eu acho que assim, saiu bem fortalecido, porque assim, na época, enfim, ninguém sabia muito bem como que o mercado ia ficar, tudo fechando e tal. E aí, cara, o legal é que a gente viu que a estrutura do FDIC funcionou no sentido da cota subordinada absorver a PDD que começou a aumentar um pouco, né? Porque chegou um dado momento lá que, cara, todo mundo começou a prorrogar, né? Então, porque não sabia o que ia acontecer, se as empresas iam ter caixa ou não iam, e aí a PDD começou a dar uma puxada. Só que em função do FDIC ter aquela estrutura de cota subordinada, mezanino e sênior, cara, ajudou muito o pessoal ficar tranquilo e ver que
a PDD estava sendo absorvida pela subordinada. E uma coisa muito interessante também que eu vi na prática, né? Na época eu estava pilotando um FIC-FDIC para um investidor exclusivo e tal. E aí ele ficou muito preocupado, né, com o cenário e tal, e pediu quase para fazer liquidez 100%, vamos dizer assim, do que ele tinha de investimentos. E, cara, foi super rápido, a gente tinha fundos abertos na carteira, né? O FIC aplicava basicamente em fundos abertos, e em 30 dias eu estava com 100% de caixa. Então foi um teste, assim, bem bacana. Teste de estresse. Exato. Na prática, né? Exato. Não, bacana. E como vocês estão vendo essa questão das novas mudanças que virão para o FDIC, né, nos próximos anos? Eu sei que o Luiz está participando, né, da consultoria pública aí, da CVM, né, da consulta pública. E eu queria que você falasse um pouquinho, Luiz, quais são essas mudanças, o que vem de bom aí para o mercado? Bom, em primeiro lugar, eu queria aqui fazer um elogio público à atuação da CVM ao longo desses anos, né? Obviamente que todo produto que começa ele tem defeitos e ao longo do tempo esses defeitos foram sendo corrigidos pela CVM de uma forma que eu entendo muito eficiente, né? Começou lá por 2009, eu acho, com problemas que houve de guarda como fiel depositário pelas consultoras dos títulos e dos documentos comprobatórios da operação, e isso fez com que alguns fundos, quando entraram em crise, vendessem a carteira e dessem um calote no fundo com totalmente a revelia, uma operação ilegal. A CVM corrigiu isso, hoje não é mais possível fazer isso. Ela foi aprimorando a legislação, e isso se mostrou muito bom, porque já desde aquele evento do Silverado, que praticamente não tem nenhum grande problema de inadimplência no setor. Teve um outro problema posterior, mas que foi um problema de fraude pura e simplesmente, numa coisa que a gente preza muito, que é acompanhar em cada um dos fundos, desses fundos multicedentes, multissacados, quem é a consultora e quem é o dono das cotas subordinadas. Quando as cotas subordinadas não pertencem aos sócios da consultora, isso já acende uma luz no nosso radar lá, de que pode não ter um alinhamento completo de interesses, né? Então, desde aquele trágico evento do Silverado, praticamente não houve mais nenhum problema no mercado. E isso mostra que a CVM fez um trabalho muito bom ao longo desse tempo todo. Em relação às modificações, vão na mesma linha. Quer dizer, na medida em que a CVM foi se sentindo mais segura, ela foi liberando as operações, ela foi liberando a legislação. Um caso típico foi a exigência que os fundos têm até hoje de que só participem de FDICs investidores qualificados. Isso criou muitos obstáculos para os clientes, os investidores. Mas, se remontar ao passado, nós vamos ver que os fundos imobiliários, quando eles iniciaram, eles não tinham essa exigência. Isso fez com que, naquela época, se vendessem cotas de fundos imobiliários para muita gente que não tinha condições de avaliar o investimento que estava fazendo. Resultado, os fundos imobiliários se desmoralizaram. Na época, passaram um longo prazo sem ter grande crescimento. Hoje voltaram vibrantemente, hoje a coisa se corrigiu. Nos FDICs aconteceu a mesma coisa. Agora a CVM já está propondo que alguns tipos de fundos possam não ter mais a exigência do investidor qualificado, né? A única exigência que eles se mantêm é que exista rating nesses fundos, coisa que foi retirado pela proposta que está em discussão, foi retirado da exigência dos fundos para quem tem investidor qualificado, né? O patrimônio segregado também é outro dispositivo que está trazendo uma grande vantagem para o mercado. Há alguns casos em que eles estão retirando exigências sobre partes relacionadas, também é muito bom. Enfim, eu vejo com muito otimismo essa nova legislação, no sentido de que ele vai poder realmente tornar o FDIC um veículo ainda mais eficiente, seja para investimento,
porque realmente ele até hoje, eu diria que ele está desarbitrado, porque as taxas de remuneração do investidor são muito mais altas do que o fundo que ele representa, seja em termos de financiamento da pequena e média empresa, que é o grande objetivo dos FDICs e que tem dado muita satisfação da gente poder contribuir para esse processo de financiamento das pequenas empresas e médias empresas e, consequentemente, para o crescimento da economia, lembrando sempre que as pequenas e médias empresas são as que mais empregam pessoas no Brasil. Perfeito, perfeito. Você tocou num assunto interessante, que é a questão da segurança. Ao longo do tempo, tiveram algumas manobras, inclusive tecnológicas, né, para trazer mais segurança para os FDICs. Acho que a questão da certificadora digital é uma questão muito importante, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho também da questão dos registros de notas, que agora começa a se falar muito em registros digitais, escrituradoras de notas, né? Você poderia falar um pouquinho? Então, quanto à parte das certificadoras, né, é até interessante, porque na época, para os FDICs, isso daí foi uma mudança brusca, né? Então, vamos dizer que antes a gente estava acostumado a assinar no papel, passa um fax e a operação acontecia. Quando a CVM também sinalizou para, cara, tem que começar a operação ser eletrônica, né? Foi uma coisa que a gente falou, cara, será que os meus clientes vão se adaptar e tal, né? Porque estava todo mundo acostumado no papel. E pra gente foi uma grata surpresa, assim, todo mundo se adaptou muito rápido. Inclusive a CVM uma vez comentou isso, que foi muito bacana, porque todo mundo se adaptou muito rápido e acelerou o processo, né, da operação. Então hoje você assina totalmente digital. Então todos os fundos na Tercom operam de forma digital, todos os do mercado, né? A maioria pelo menos. Então é um negócio que pra gente foi muito legal, facilitou. Acho que até em questão de custo ficou melhor também, porque imagina, o cliente tinha que mandar o cedente, né? Mandar o assinado lá para a empresa e tal. Então, isso daí facilitou muito. Quanto ao segundo ponto que você colocou, da parte de registro e tal, né? Cara, eu acho que é um processo assim, importante, né? Porque na realidade, quando a gente está trabalhando com crédito, né? A gente está trabalhando com informação, né? Então, se você tem mais informação, porque agora vai ter o registro da duplicata, você consegue, às vezes, dar uma taxa um pouco melhor, né, para o cedente, porque está registrado o título lá. Um outro ponto que não está muito claro para mim ainda, se o sacado, né, da operação vai conseguir entrar em algum portal e dentro dessas registradoras, né, e dar como se fosse um aceite eletrônico. Cara, se isso evoluir para esse aceite eletrônico, cara, basicamente você fica no risco de crédito, né? De fraude você meio que mata. Então eu acho que o mercado tende a crescer em função disso. O risco com relação à questão de notas duplicadas, vender duas vezes, isso foi sendo extinto ao longo do tempo, né? Hoje o risco do FDIC realmente, né, nesse quesito, é muito menor, né? Aproveitando para falar sobre FDICs, né, em questão de tipos de FDICs, quais os tipos de FDICs que vocês estão vendo que está crescendo mais? Qual o segmento que está... Porque assim, nós vemos aqui dentro da nossa estrutura FDICs de cartão de crédito, FDICs multicedente e multisacado, FDIC, entre aspas, fornecedor, né? E está surgindo FDIC sobre música, né? A gente viu um FDIC de um músico, um cantor sertanejo agora que fez. Como que vocês veem isso e quais os segmentos que mais estão crescendo? Então, assim, que eu tenho visto lá na Tercom, isso é resultado também, cara, do problema que a gente teve no ano passado com a pandemia e tal, né? O que a gente começou a observar? Que o que aconteceu? Como ninguém sabia o que ia acontecer, os FDICs, os bancos, todo mundo começou a segurar o crédito, certo? E aí, cara, isso impacta numa série de cadeia, né, dentro da indústria. Porque se você não dá grana para o fornecedor não consegue produzir, que não vai conseguir entregar para a indústria, enfim. O que a gente começou a perceber é que
a grande indústria começou a ver o seguinte, cara, se o meu fornecedor não tiver funding, eu vou quebrar também, porque ele não vai me dar o que eu preciso, né, para poder fazer o meu produto aqui. Então a gente começou a ver essas indústrias começarem a querer montar um FDIC de fornecedor, para poder antecipar o caixa para o fornecedor, ele conseguir tocar a vida dele. Então é uma coisa que a gente não mexia muito, né? E hoje a gente está com alguns grandes fundos aí de grandes empresas, do agro, empresa de comércio, enfim, de tudo quanto é lado. Então é uma coisa que eu acho que deu uma acelerada em função desse problema que a gente teve de pandemia o ano passado, né? Então esse é o primeiro ponto. Cara, de cartão de crédito, é um negócio que assim, eu vejo que é um mercado enorme, né? Pra gente atuar. Só que o que eu vejo são grandes, né? FDICs desse modelo. Os nossos FDICs lá na Tercom, todo mundo quer operar cartão de crédito, só que não funciona ainda porque tem que registrar e tal, isso não está muito bem azeitado ainda. Mas é um tipo de recebível que para os FDICs, o que eu acho, né, que vai acontecer no futuro, que é daqui a pouco, né? Quando essa questão do registro do recebível de cartão tiver mais azeitado, o que vai acontecer? Um FDIC, por exemplo, meu lá, multicedente, multisacado, ele vai ter uma partezinha da operação dele que vai ter recebível de cartão, entendeu? Só que aí o pessoal fala, cara, a operação de recebível de cartão tem um spreadzinho muito pequeno, porque o risco é muito baixo, né? Só que eu acho que o que vai acontecer... eu não miro só a antecipação do recebível, eu faço outras operações vinculadas àquele recebível. Então o que eu posso fazer? Cara, esse cara passa X milhões no cartão lá, eu faço uma CCB, por exemplo, um empréstimo, né, para essa empresa e pego o recebível de cartão dela, como garantia e tal. Então eu acho que o pessoal vai se adaptar a isso. Eu adoro isso daí, é sensacional. Se começar a rodar, vai ser ótimo. Quem não vai gostar são as grandes administradoras aí, né? De cartão e tal, adquirente, né? Exato. Então é uma coisa que eu acho bem bacana. Esses dois. Bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho pro cliente em geral, né? Qual é a facilidade que vocês oferecem lá na Tercom com relação ao processo, né? Porque a gente sabe que de repente o cara tem uma consultoria de crédito e quer fazer um FDIC, né? E qual a facilidade que vocês oferecem lá para que estimule esse cliente falar, olha, sim, vou montar um FDIC? Bom, do lado da Tercom, assim, a gente foca muito no nosso DNA, né? São FDICs multicedente, multisacado, certo? Então, sei lá, 90% da minha carteira é isso daí. E a gente não tem preconceito, né? A gente faz a conta lá, vê se faz sentido nessa parte de planejamento tributário e tal, porque normalmente meu cliente é o quê? É um cara que ele tem uma factoring ou uma securitizadora, né? Então, o que na Tercom a gente vende de facilidade, é nosso DNA e a gente sabe fazer? A gente faz esse processo de migração da operação dele que está lá na factoring para o FDIC de forma muito, vamos dizer assim, didática. Didática. Porque é difícil, né? O cara está acostumado a rodar uma factoring aqui e pilota ela sozinho. E tem grandes factorings hoje ainda. E aí eles ficam com medo de migrar, porque quando você vai para uma estrutura de fundo, tem administrador, custodiante, se o cara quer captar rating, auditoria, gestor, cara, é um monte de gente. Então, basicamente o que a Tercom faz cara, vem aqui, eu vou te apresentar todas essas caixinhas, vou te explicar o que cada um faz, mas não se preocupa, que eu monto o FDIC, boto ele de pé, aprovo na CVM e garanto que o operacional, que é muito sensível para eles lá, né, que o operacional funciona. E é dinâmico, e é rápido, porque tem esse medo também. Cara, vamos mudar para uma estrutura de FDIC, agora normalmente a operação já está digital também nas factorings, mas passa por mais gente aqui, né, dentro do FDIC. Então a gente garante isso, que vai ser rápido. E de fato a maioria dos clientes que migram,
Depois ele comenta, cara, se eu soubesse eu tinha feito antes, né? Tinha migrado antes. É mais uma questão de tamanho, assim. A gente olha normalmente fundos pelo menos com 5 milhões, dá para começar a olhar, entendeu? E montar uma estrutura ali para ele. E é isso. Bacana. Deixa eu só fazer um acréscimo. Sim. Primeiro a gente pega o fundo e entrega ele pronto, funcionando. A gente vai desde a área jurídica até a área operacional, ou seja, a gente faz um trabalho completo. Quando termina esse trabalho, o fundo está pronto para operar. Não sobra nada para ter que contratar terceiros para fazer. Segundo, que a gente não para aí, a gente treina a equipe deles toda vez que alguém acha necessário. Às vezes existem problemas de medo da equipe, mas eu vou perder o emprego, como é que fica, etc. Não vai perder, só vai mudar o nome da função, mas ele vai continuar na consultora fazendo aquele trabalho de pré-análise de crédito que ele fazia na Factory. E terceiro, que a gente está sempre muito perto do cliente. A gente não para depois que entregou, agora toma que o filho é teu. A gente acompanha e aconselha, avisa. Então o trabalho da gente é sempre muito próximo do cliente. Diógenes, aproveitando, eu estou vendo algumas varejistas, grandes varejistas aí querendo financiar o seu comprador. Você podia comentar um pouquinho sobre isso daí? Legal. Então, isso de fato tem acontecido, né? Lá na Tercom a gente já tem algumas operações, né, dessa para varejista, mas a gente está com várias consultas também. O bom dessa operação é que a gente chama de bancarizar a operação, né? A gente faz via CCB, que é como se fosse um empréstimo. Então vai o Joãozinho na loja lá e ele quer comprar a geladeira em 12 vezes. Antes, o grande varejista pegava, se plugava numa grande instituição financeira, né? E passava essa operação de financiamento, vamos dizer assim, para esse terceiro. E aí eles começaram a enxergar, os grandes já fazem, né? Mas os médios, em tamanho médio ali, estão começando a olhar mais para isso. Então, e a coisa está muito mais fácil de se operacionalizar, porque hoje a CCB, né, ela é digital, não é mais física. Então você bota um tablet lá na loja e aí o cliente chega, escolhe o produto e quer comprar esse produto em 12 vezes, por exemplo. Se emite um CCB, que é cédula de crédito bancário, é eletrônico, ele assina lá no tablet e a operação nasce, entendeu? Em seguida é cedida para um FDIC. Então é um negócio que tem funcionado bem, assim, e que eu acho que tende a crescer bastante aí. Não só varejista, tem também concessionárias, às vezes, que estão começando a olhar essa parte também, de financiar, tem um caso lá que a gente está olhando, ele quer financiar só o cliente dele, que vai dar, sei lá, 70% de entrada, então ele quer esse nicho. Então é um negócio que está evoluindo bastante também. Bacana, bacana. Luiz, fora os fundos multicedente, multisacado, vocês trabalham com outros tipos de fundos também, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Esse exemplo que ele deu é um deles, a parte do fundo unicedente, vamos dizer assim, né, em que existe uma única empresa que cede seus recebíveis para o fundo. E os fundos que o Diógenes reportou também, que são os fundos de fornecedor, ou cadeia produtiva, né? Em que o fundo é montado para comprar recebíveis de um único sacado, ou de um único grupo econômico de sacados, com o objetivo de financiar os fornecedores de sacado. Um fornecedor que tem um bom capital de giro tende a ter um serviço muito melhor de atendimento ao comprador também, né? Bacana, bacana. E Diógenes, com relação ao processo, você estava falando das factories que viram consultoria, né? Todo o processo do dia a dia dessa consultoria, como que começa quando chega lá uma duplicata ali para ele, né, adquirir aquela duplicata, como que começa, quais o processo, porque hoje é tudo via software, né? Sim. De ponta a ponta, vamos dizer assim. Eu queria que você me falasse um pouquinho, só para quem não conhece, né, o processo do dia a dia. Tá, o primeiro ponto é que, assim, o mercado evoluiu bastante nos últimos tempos, porque agora a consultoria também tem que ser aprovada, né, dentro do administrador, e ele passa por um negócio, um questionário de due diligence lá,
que é o QDD da Ambima e tal, ele mostra toda a estrutura que ele tem. Por que a gente olha isso? Para ver se realmente a consultoria do FDIC vai conseguir entregar o trabalho de forma correta, vamos dizer assim. A operação lá na ponta começa como, né? Então, para cada FDIC que eu tenho na Tercom, normalmente, nesses de factoring, a factoring ela vira a ser consultor do fundo. Então, ela que vai alimentar o FDIC, ela que vai indicar as operações, vamos dizer assim. Então, a operação começa como? Dentro da consultoria tem algum comercial que vai visitar as empresas, ver qual que é o business ali e tal, puxa informações de crédito, né, Serasa, etc., e faz uma análise de crédito ali. Feito isso, ele passa essa informação para a Tercom, que é a gestora, né? A gestora também ela é a última palavra em crédito, né? Dentro da regulamentação. A gente avalia aquela documentação, adiciona algumas outras coisas, compliance e tal, para ver se tem alguma questão, libera o cedente. O cedente estando liberado, lá na ponta da consultoria tem um sisteminha que basicamente você faz o quê? Imagina que o cedente emitiu uma nota fiscal, ele entrega, né, esse XML da nota lá para a consultoria joga dentro do sistema e aplica um fator de deságio lá, alguma coisa, sei lá, 2% ao mês, legal. Aplica esse deságio, quando ele fecha a operação dentro do sisteminha dele lá, se gera um arquivo que a gente chama de KNAB. Esse KNAB é carregado num portal do administrador. Quando ele carrega nesse portal... No nosso portal aqui? Exatamente. Quando ele carrega no teu portal, é como se todo mundo enxergasse a operação no detalhe, né? Então o gestor enxerga, o administrador enxerga, o custodiante enxerga, todo mundo enxerga. Aí cada um faz o seu trabalho ali, né? O administrador também vai verificar a critério de elegibilidade, condição de cessão, esse tipo de coisa, ver se está dentro do que o regulamento permite. O gestor, no caso, já olhou, né? Estando toda certinha a operação, a gente diz que ela sobe para assinatura, né? Vamos dizer assim. Exatamente, que vai para a certificadora digital. Exatamente, vai para a certificadora digital e aí ali a gente fica aguardando normalmente quem assina a operação, o cedente, a consultoria, o administrador e o gestor, né? Então, quando todo mundo assinar essa operação, a certificadora manda uma luzinha verde para o administrador e fala, ó, operação está concluída, assinada, tudo certo. E aí o FDIC manda uma TED para o cedente. Nesse passo anterior, vai para a custódia, né? Porque é que no caso nós somos administrador e custodiantes, né? Então por isso que às vezes fala administrador, mas vai para a custódia e aí faz a parte da liquidação financeira. Perfeito. Né? Verdade. Sempre com dupla checagem, né? Tem essa questão, né? Então é cara crachá, o que está no portal Exato. Tem que estar no banco. Exatamente. Né? E a gente tem um sistema de robôs que entra a cada 3 segundos no custodiante do administrador para saber se a consultora entrou com uma nova operação. Isso já está tudo parametrizado e imediatamente já olha se estiver tudo dentro dos parâmetros, é aprovado automaticamente. Isso é controlado pela nossa equipe através de um sistema de monitores. Se existe alguma operação que está atrasada, vai aparecer em vermelho depois de um prazo que foi já parametrizado e a gente vai atrás para saber o que está acontecendo com aquela operação. Perfeito. Sem isso seria absolutamente impossível processar os 1.500 operações que a gente processa por dia. Por dia, né? É bom falar disso, né, Luiz, que a automatização desse processo é o que viabiliza, né, e dá segurança para a operação. E hoje, em média, a nossa proposta aqui é fazer uma operação, liquidar essa operação com toda a diligência possível em menos de 5 minutos. Né? É uma coisa muito rápida. Então, acho que o cliente pode ficar tranquilo quando vir, né, trabalhar conosco, porque justamente a velocidade e a diligência são muito fortes aqui, tanto com a gestora como a administradora. E essa questão de velocidade importa bastante, porque, cara, na prática,
sei lá, 60%, 70% da operação vem das 15h30 às 16h, que é quando fecha. Exatamente. Então o grosso tá ali no mesmo. finalzinho. E aí é aquilo, o cedente que tá lá na ponta, que tá querendo antecipar o recebível dele, o cara precisa rápido porque ele precisa pagar o funcionário ou porque ele precisa pagar uma transportadora para levar o produto dele. Então é uma coisa muito sensível. Exatamente. Um dos motivos que nós demos entrada no STR4, que é o sistema de pagamentos, é justamente ter o sistema de pagamentos dentro de casa também. Isso daí vai facilitar bastante na hora da operação, né? Ah, legal. Bom, pessoal, queria agradecer a participação de vocês. Foi uma honra falar com vocês novamente. A honra foi nossa. E sejam sempre convidados aí para esse bate-papo. Espero que a gente possa ter outros aí no futuro, tá bom? Agradeço Muito obrigado. a participação de Ok, vocês. obrigado.